Se você trabalha seu marketing pessoal ou se você quer trabalhar seu marketing pessoal, em algum momento você vai se deparar com a necessidade de utilizar a criatividade a seu favor. E também de se organizar melhor, de ter as suas atividades, a sua produção de conteúdo mais organizadinha, bem encaixada, para que você não perca a constância e que isso não impacte diretamente nos seus resultados. No vídeo de hoje eu vou te mostrar e eu vou te falar como é que eu utilizo os post-its, essas belezinhas coloridas aqui, para aumentar a minha produtividade e para aumentar a criatividade. Eles realmente transformaram a minha forma de enxergar a organização dos conteúdos e me auxiliam bastante ali quando eu estou mais precisando, quando eu estou afogada de atividades, tarefas no dia a dia mesmo do trabalho e quando eu preciso tirar da minha cabeça ideias e colocar para a prática. Então os post-its eles têm um poder absurdo na nossa mente e na tua forma de enxergar e de produzir realmente. E eu acredito que a minha experiência com eles possa te ajudar bastante. Vamos embora? Meu nome é Sabrina Beltrão, eu sou especialista em gestão de marketing pessoal no digital. Eu trabalho com marketing digital desde 2015 e já passei por várias áreas, né? O social media, o inbound marketing, já tive agência com um monte de funcionário, já morei na praia, matei minha vontade de ter a liberdade geográfica e hoje meu foco maior está em lançamento de infoprodutos digitais de especialistas, pessoas que trabalham diariamente seu marketing pessoal e desejam vender produtos digitais. Então é isso que eu faço hoje e claramente com esse meu cenário de fazer essa gestão de especialistas, de equipe, de toda a rotina, de pessoas que já têm uma produção de conteúdo avançada, é super normal ter muita coisa para fazer. Porque além de tudo isso, além de cuidar deles, eu preciso cuidar do meu marketing. Então, é nos momentos onde minha cabeça tá travando, onde tem muita coisa para fazer, que eu utilizo os post-its. E aí você tem em mãos uma oportunidade de facilitar a tua vida. Às vezes a gente acredita que para que a gente seja mais produtivo, para que a gente consiga postar mais e ter posts de qualidade, nós precisamos de uma ferramenta inovadora, de algo ultra tecnológico para fazer com que a gente consiga pensar em novas ideias. Ou até mesmo que a gente precisa do potinho de ouro atrás do arco-íris, sabe? Para conseguir ter sucesso. Quando na realidade existem ferramentas simples e práticas que se você aplicar e se você trouxer para si, você vai conseguir realmente ter um aumento de produtividade considerável no teu dia a dia. Eu me aproximei bastante dos post-its quando a minha empresa ela foi incubada no Porto Digital. Então, quando a gente realmente precisou estar lado a lado com a galera de inovação, foi quando eu entendi realmente o poder desses bonitinhos aqui. Antes eu utilizava mais para fazer brainstorming de temas de redes sociais, mas eu não conseguia organizá-los tão bem ainda. Eu achava bonitinho, eu colocava algumas mensagens, alguns lembretes do que eu tinha para fazer, colocava algumas frases motivacionais na parede, mas eu não utilizava ele com todo o seu poder. E foi lá no Porto Digital, foi com uma mentoria de produtividade por Guilherme Alves, com diversos mentores, oficinas e workshops, que eu entendi que eles sempre utilizavam isso aqui para criar startups, inovação e para realmente estar em constante movimento. Qual é o bacana do post-it? É que você coloca a sua ideia aqui, você coloca um post aqui, primeiro que você já precisa ser mais específico, ser mais essencialista, porque para você colocar a sua ideia em um post-it, você precisa resumir e ser mais objetivo, porque se você pegar uma folha de papel A4, você pode colocar uma ideia gigante, mas aquela ideia não necessariamente ela vai para a prática, ela vai ser executada. Então quando você coloca uma ideia no post-it, você ali já está cortando muito do que não seria essencial, colocando realmente de maneira mais prática. Colocou essa ideia no post-it, você vai colocar lá na sua parede ou no seu quadro, onde você quiser. A partir do momento em que você executar, você já pode jogar fora. Ou se essa ideia não fizer mais sentido, se o que você escreveu aqui não fizesse mais sentido, você também pode jogar fora. Você não fica preso a essa ideia, a isso aqui. Então, o segredo do post-it é exatamente o desapego que ele pode proporcionar na tua vida, porque é muito fácil você colocar a ideia aqui, mas também é muito fácil você jogar fora. É por isso que eu amo demais essa ferramenta. Algo que eu vou te sugerir que você não faça com os post-its é que você não tente ser prolixo demais ou que você também coloque várias coisas nos post-its, sabe? Só porque você achou eles bonitinhos, você vai sair colocando tudo que você imaginar, tudo que você quer fazer
e aí depois você vai grudar na sua parede, você não vai executar e eles vão ficar ali mais como decoração. Então o post-it, apesar dele ser bastante bonitinho, eu não quero que ele fique na sua parede como um artigo decorativo. Eu quero realmente que ele vá para lá, cumpra o seu propósito e vá embora da sua parede. Uma parede cheia de post-it durante muito tempo significa que é uma parede de uma pessoa improdutiva. Então a graça do post-it é você colocar lá e tirar, colocar e tirar. E que depois de uma semana, se a pessoa chegar na sua parede, já vai ser completamente diferente, post-it diferente, cores diferentes, porque isso quer dizer que você está em constante movimento. Não adianta, as pessoas me mandam prints, me mandam fotos das paredes delas com post-its e me marcam e tudo mais. E a pergunta que eu faço é, beleza, você executou as coisas que você colocou ali ou você tá só, tipo, fazendo a parte legal, entendeu? Então, o jeito errado de você utilizar os post-its é você realmente usá-los como decoração e não como uma fonte de produtividade. Mas você não vai fazer isso porque você já caiu nesse vídeo, você vai aprender e você vai realmente utilizá-lo como uma ferramenta poderosíssima para a tua comunicação, para o teu marketing pessoal e para a tua produtividade. Algo que pode te impedir de utilizar o post-it hoje é o valor dele. Primeiro que não adianta tu comprar aqueles post-its mais baratos, que são as réplicas, porque eles não costumam colar na parede. Então, eu já vi gente fazendo o seguinte, pega um quadro de cortiça, um material mais marronzinho, e utiliza a fita dupla face atrás do post-it, que seria, não o post-it, né, mas a réplica dele, o bloco de notas colorido. Por quê? O que gruda mais na parede realmente é esse aqui, é o post-it, o original. Os outros, eles são réplicas, eles acabam não colando tanto. Eu já tentei economizar nessa compra e não deu muito certo. Então, se você não tiver condições de comprar realmente um pacote de post-it, a última vez que eu comprei estava R$45, então eles estão ficando cada vez mais caros. Você pode pegar lá a imitação, né, a réplica, colocar uma fita dupla face, colocar um prendedorzinho no quadro que vai dar certo, tá bem? Mas o que importa é você entender aqui a dinâmica. E se ainda assim você não tiver interesse de fazer esse investimento, você pode comprar uma cartolina colorida e cortar em pedacinhos, você pode comprar folhas A4 e utilizar a ideia dos papezinhos menores, né, dos bloquinhos de notas coloridos. E você também pode utilizar os post-its digitais. Eu vou colocar aqui na tela 2 aplicativos que vão te ajudar bastante se você quiser entrar na vibe dos post-its. O primeiro é o Jamboard. Ele é um aplicativo gratuito dentro do próprio Google. Então, como eu utilizo bastante o Google Drive, lá existe a opção de criar um Jamboard. E eu costumo fazer brainstorming com pessoas à distância, já fiz muita imersão de brand pessoal, muita imersão de conteúdo com clientes utilizando só o brainstorm. Que aí depois ele já fica super organizadinho, você consegue imprimir, você consegue gerar um PDF dali. E outro que eu acho inclusive bem melhor que o Jamboard é o Miro, miro.com. Cara, o Miro, ele não tem somente a opção de você colocar os post-its, mas ele tem vários templates de métodos ágeis. Então, é uma infinidade de modelos que você pode utilizar para aumentar a tua produtividade. Lá eu costumo criar o escopo dos cursos que eu faço. Eu crio, inclusive, as minhas aulas do Posta que Cresce, que é o meu curso de marketing pessoal que vende, e todos os templates das minhas aulas eles são feitos no próprio Miro, porque eu acredito que a simplicidade ela comunica também. Então eu vou utilizando ali os templates do Miro, os quadros dos alunos que eu monto para que eles consigam preencher e trabalhar seu marketing pessoal, eu faço no Miro também, e utilizo sempre os post-its digitais ali quando eu preciso comunicar para a pessoa e não tenho tanto ali alguém para ficar me filmando e ter toda aquela complicação do post-it. No final, o post-it ele vai servir muito para você quando você estiver se autogerenciando, você estiver organizando suas atividades e também se você tiver uma equipe presencial com você, que não é o meu caso. Hoje minha equipe ela tá home office. Foi uma escolha da gente enquanto empresa deixar a galera home office porque a gente entendeu que o pessoal produzia mais, nosso custo reduzia, eu produzia mais também porque o horário de criação que a gente costuma ter, a galera criativa é invertido, então cria mais à noite, o outro cria de manhã e a gente entendeu que a modalidade
modalidade flexível e home office no momento era melhor pra gente. Então eu utilizo os post-its para me autogerenciar e se eu precisar realmente passar para a galera alguma informação, se eu precisar ter um quadro em específico, ou eu uso o Miro, ou eu realmente faço a gestão de atividades dele pelo Trello. Porque nem todo mundo se identifica com post-it, nem todo mundo vai saber aí se autogerenciar. Então a gente traz a ideia do Kanban, traz a ideia do que eu vou ensinar para vocês no Trello e monitora a atividade de cada um por lá. Não tem tanto problema assim. E a gente consegue levar a ideia, a base que eu fazia, né, com os meus post-its, para a equipe home office também e dá super certo. E aí vamos lá então aprender a como fazer com que o post-it te torne uma pessoa mais produtiva e mais criativa. A primeira coisa que você vai fazer é entender para que você vai utilizar os post-its. Para que vai ser? Vai ser para produzir seus conteúdos, vai ser para organizar as atividades que você tem para fazer naquele dia, naquela semana. Você vai ter definido qual é o objetivo que você vai utilizar aqueles post-its, porque aí você vai de uma maneira muito mais certeira e de uma maneira mais ágil, tá certo? Tudo na vida começa com um objetivo. A segunda coisa que você vai fazer é um brainstorm. Vamos pegar um exemplo de que você quer produzir os seus conteúdos. Você quer colocar as ideias que você tem na sua cabeça para fora e você quer organizar os posts que você tem para fazer naquela semana, beleza? Então, vamos ligar no seu computador ou no seu celular um timer online ou o timer do seu celular. Aí você vai colocar lá o tempo de 25 minutos. Eu acho um tempo massa para você realmente tirar todas as ideias do papel, mas se você for ousado e mais ansioso, coloca 5 minutos, coloca 15 minutos, coloca o tempo que você achar ideal. Eu costumo fazer, se eu tiver muita coisa para criar e para pensar naquela semana, eu coloco realmente 25 minutos e exijo que eu realmente trabalhe a minha mente durante todo aquele tempo. Eu não economizo realmente minutos ali, sabe? Eu dou o meu máximo. Então, liga o teu timer online, aí o teu temporizador no celular e coloca 25 minutos, pega teu bloquinho de papel e se prepara para tirar todas as suas ideias. Coloca tudo. E aí você pode colocar as suas ideias mais ridículas, você pode colocar as suas melhores ideias. Vai sair de tudo. No início, o que costuma sair da nossa cabeça no brainstorm? As ideias mais superficiais, que estão ali no dia a dia e que você acaba que já pensava, mas você não tinha você não tinha coragem de executar. Então, são elas que costumam sair primeiro. Mas as melhores ideias mesmo vêm nos últimos minutinhos. Se você não estiver acostumado a criar e a pensar, pode ser que você canse um pouquinho, pode ser que seu cérebro queime durante esse tempo e pode ser que você fique com preguiça e queira parar no meio do tempo. Como eu já fiz esse exercício com mais de 300 pessoas e é real, porque eu já tive mais de 350 alunos presenciais no Posta que Cresce e eu sempre fazia essa dinâmica com post-it, a maioria das pessoas não queria fazer até o final. Tinha algumas ideiazinhas e depois, tá bom, Sabrina, já fui. Não faça isso com você. Vá até o último segundo, porque você vai conseguir tirar as suas melhores ideias daquela sua dificuldade mesmo de raciocínio e de você sugar tudo que tem dentro de si. É você fazer conexões, é você pensar em coisas mais aleatórias possíveis, em coisas de outro universo, de outro nicho, e você conseguir levar para o seu. Então, vá escrevendo, vá colocando tudo. Depois que você fez isso, você vai pegar os seus post-its e vai colocar na parede, para você conseguir visualizar de maneira ampla. Você não vai ficar organizando tudo e pensando em editorial ou pensando em hierarquia neles agora. Você só vai colocar na parede. E aí você vai começar a pensar. Você vai começar a ler alto o que tá lá. Sabe por quê? Às vezes de um post-it tu tira vários outros post-its. E aí tu vai começar a ler. Essa ideia número 1, qual foi? Ideia número 2, qual foi? Ideia número 3, qual foi? E aí, se você olhar para alguns post-its e começar a surgir mais ideias, aí você pode ligar o timer novamente e repetir o processo de brainstorm. Se você tiver um sócio, um parceiro, um funcionário, um amigo, um companheiro que possa fazer isso com você, é super legal. A ideia é que se você tiver outra pessoa, cada um faça o processo de brainstorm sozinho, sem ficar falando um com o outro.
Agora, quando você for criar com outra pessoa, na hora de ligar o timer e ficar preenchendo os post-its, faça sozinho o exercício. Não fica falando suas ideias, porque senão você vai perder tempo. E aí, quando a gente fala pro outro, a gente começa a se preocupar muito com o que o outro vai achar. E isso acaba travando a gente. Então, na hora de você pensar suas ideias, pense você consigo mesmo, bote no post-it, jogue na parede sem julgamento nenhum. E aí depois você vai começar a refletir se aquela sua ideia é boa ou se é ruim. Muitas vezes os posts que mais viralizam, os melhores conteúdos são os mais simples, aqueles mais bestinhas mesmo, que estão ali no dia a dia que tu achou que o outro não ia gostar, que as outras pessoas iam te julgar, mas que na realidade não teve esse efeito negativo nenhum. Era o simples mesmo que iria funcionar mais. Então, faça esse processo de brainstorming sozinho, aí depois você bota na parede, começa a olhar as suas ideias, lê em voz alta, e o parceiro, a pessoa que está fazendo com você, vai ler também. E aí vocês vão começar a trocar ideias, pensar, nossa, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo e tal. E aí vocês vão anotando tudo que vocês pensarem a mais, pode fazer quantas vezes forem necessárias esse processo de post-it e de brainstorming. É engraçado, porque quando a gente faz isso, a gente expande tanto a nossa mente que se tu começou a pensar em uma semana de conteúdo, quando tu vê, tu vai ter um mês de ideias de conteúdo, sabe? E aí você vai começar a ter que pensar o que é que você tira e o que é que você deixa. E aí a gente entra nesse nosso próximo passo. Depois que você repetir, que você avaliar, que você tirar tudo da sua cabeça, aí você vai olhar os post-its e vai pensar, beleza, quais são os melhores? Aí você vai começar a ser um pouco essencialista aí, que é aquela famosa frase, menos, porém melhor. Quais são os melhores conteúdos de tudo que eu pensei? Quais são as melhores ideias? Por onde que eu vou começar? Você seleciona aquelas melhores ideias e separa em outra áreazinha da parede. Aí você separou ali e você vai começar a realmente colocar a sua hierarquia de execução. Aí você coloca qual que você vai executar primeiro, qual que você vai executar pro segundo, depois o terceiro, depois o quarto, depois o quinto. E aí você vai começar a colocar por ordem de execução, verticalmente. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar o que eu tenho a fazer, o que eu estou fazendo, uma coluna do que eu estou fazendo e uma coluna do que eu tenho feito. Eu vou mostrar pra vocês na prática. Vamos ver se dá pra enxergar por aqui. Então vamos dizer que eu tive várias ideias. Deixa eu ver. Vamos lá, tu teve várias ideias, né? Eu vou colocar aqui pra tu vai pegar essas ideias e vai organizar verticalmente. Qual que você vai produzir? Qual que vai produzir primeiro? Qual que você vai produzir por segundo? Qual que você vai produzir por terceiro? E você vai colocando aqui. São 7 dias da semana? Aí, ó, você já tem, ó, e 7 posts da semana. 1, 2, 3. Falta simulando, tá? Tem 7 posts da semana. E aí, qual é a dinâmica aqui para que a gente consiga ter mais produtividade com os nossos post-its? Você pega as melhores ideias, organiza em uma coluna, aí você vai escrever aqui, ó, a fazer, que é a coluna do que você tem para fazer, fazendo e feito. Você vai olhar todos os dias e vai pensar, meu Deus, eu fiz o que eu tinha a fazer. Eu tô cumprindo. Na hora que você começar a produzir o seu conteúdo, o que você vai fazer? Eu escolhi esse post aqui para começar a fazer. Você não precisa fazer necessariamente na ordem, mas você vai entender que existe uma ordem para você seguir de entrega. Tipo, em termos de prioridade, existe uma prioridade aqui. Mas, normalmente, na produção de conteúdo, você pode travar em algum post. Deixa eu sentar. Pode acontecer que quando você estiver produzindo seu conteúdo, gravando um vídeo, fazendo um Reels, você trave nele. Então, quando você tem uma organização de prioridade, quando você tem uma organização das suas ideias, o que você vai fazer? Você vai parar de produzir aquele que você travou e você vai partir para uma nova ideia de outro post. Você vai começar a não se prender àquela ideia que estava te travando. Porque aí você vai desfocar, você vai para outra coisa, vai fluir melhor naquela coisa. Mesmo que seja um conteúdo mais simples, um conteúdo que não seja tão interessante, mas só para você dar uma destravada e aí depois você volta lá no que você precisava fazer, tá? Então é por isso que eu gosto dessa organização, porque a gente não vai ficar preso somente àquele conteúdo. A gente vai entender e visualizar que nós temos outras coisas para produzir de interessante também e que não importa se você precisar fazer isso aqui, ó. Eu peguei o meu conteúdo 7, aí eu venho aqui, ó, e troquei. Pode mudar também. Olha como ele é simples, como ele é prático, certo?
Então vamos dizer que eu estou fazendo, eu comecei a gravar esse conteúdo, o que é que eu vou fazer? Eu vou mover ele para a linha de fazendo. E às vezes, esse conteúdo que você está produzindo, ele vai demorar um pouquinho mais de tempo. Porque nem todo vídeo ele vai ser gravado rápido, nem todo Reels ele vai ser gravado rápido. Às vezes você vai precisar ir para vários locais, entrevistar pessoas e tudo mais, ele vai exigir um roteiro melhor. Então você pode estar aqui, ó, fazendo. E pode acontecer de você travar nele e você precisar gravar outro vídeo. Aí o que é que você vai fazer? Você vai colocar o outro aqui como fazendo. Tudo bem, travei um, mas eu sei que o outro aqui está em processo. Eu não estou travada, eu vou começar a ver, visualizar que eu tenho mais coisa do que somente o mental, entende? Então você vai entender que você está em movimento. E aí, conseguiu concluir esse? Puxa aqui, ó, para feito. Depois, esse aqui destravou, puxou para feito. E aí você vai começar a perceber, nossa, mas eu tô produzindo, eu tô fazendo sim. E agora, o que é que eu vou fazer? Ah, eu vou gravar esse aqui, fazer. E aí você começa a aumentar a tua produtividade. A olhar realmente o que você está fazendo, as suas entregas, entender que você não está travada, e aí você depois vai partir para um novo brainstorming. E essa lógica, você pode usar para qualquer coisa que você quiser produzir. Eu utilizo, eu tenho um lançamento gigante para fazer. Eu já tive 2 dias para fazer um lançamento. O que eu fiz? Equipe, vem aqui todo mundo, presencial, post-it na parede e vamos, arrocha todo mundo. E aí, quando a gente viu, a gente tava com esse escritório inteiro aqui cheio de post-it na parede, cheio de coisa realmente para executar. Então, essa lógica do post-it, essa capacidade realmente que ele tem é absurda. E aí, mas Sabrina, vamos dizer que eu tenho mais de um projeto para executar, eu tenho mais de uma rede social. Você fez inicialmente, por exemplo, a produção de conteúdo ali do seu Instagram, tá em verde, mas você tem um canal, você tem outra rede social. Aí o que você pode fazer? Você pode utilizar outra cor para representar essa outra rede social. Então vamos aqui. Se eu tenho mais de uma rede social, eu vou utilizar o post-it de maneira diversa. Cada rede social é uma cor. E aí eu vou colocar ali e eu vou conseguir visualizar quais são as atividades que eu tenho para fazer daquela rede social e eu vou entender como é que está a minha produtividade em relação a ela. Aí eu venho aqui e coloco as responsabilidades que eu tenho para executar dessa outra rede social. Existem redes sociais que você vai escolher produzir um pouco menos, porque você vai olhar isso aqui e vai falar, meu Deus, eu já tenho 7 posts para fazer no Instagram. Eu vou mesmo me comprometer em fazer esse post, vários posts para outra rede social? Não, primeiro eu preciso executar isso aqui. Aí você vem e se compromete um pouco menos, você coloca 3 posts na outra, aí você vem e decide fazer outra rede social, e aí você começa a realmente vir aqui e seleciona outra rede social e move-se a fazer pra cá, que aí você sabe tudo isso aqui é pra fazer, tá? E assim vai. Se você tá trabalhando, você tem mais de um projeto. Se você tem mais de um projeto pra fazer, é a mesma coisa. Você usa a lógica do post-it de cores diferentes, você monitora a tua produtividade em um quadro de post-its que você vai conseguir entender como é que tá a tua produtividade em cada projeto. Você vai, às vezes, perceber que você tem mais afinidade, mais facilidade de trabalhar em um projeto, mais dificuldade de trabalhar em outro. Às vezes, você vai entender exatamente onde você está travando e você vai conseguir puxar parceiros, fornecedores que possam te destravar naquilo ali. Mas, a partir do momento que você tem visualmente ali atrás de você ou na sua frente o que você está fazendo, o que você precisa fazer e o que está feito, você vai destravar muito mais rápido, porque o problema não é você travar, o problema não é você ter muita coisa para fazer, o problema é você não ter noção da sua produtividade, o problema é você não conseguir gerir o seu tempo. E aí quando você fala assim, rapaz, encontrei uma ferramenta simples, tranquila de fazer, visual e que vai me ajudar, e você agarra isso e segue esse método, você vai voar. Tu vai conseguir produzir coisas que o povo vai falar assim, não, tu não conseguiu fazer isso tão rápido não. E você vai conseguir fazer. Porque você tá ali, ó, olhando o tempo inteiro o que você tem pra fazer. E tem dias que a gente tá bem desmotivado, que a gente não quer gravar um conteúdo, que a gente não quer produzir algo interessante, que a gente não tá a fim de criar nada pra nossa empresa, ou pros nossos negócios, pra nossa rede social. Mas aí tu vai chegar, vai olhar pro teu quadro
do que você tem a fazer, vai olhar para os teus post-its e vai pensar, nossa, mas eu não posso não fazer isso hoje. Porque se eu deixar de fazer, qual é o impacto que isso vai ter? Eu vou me lascar lá na frente, eu vou me perder lá na frente. Como é que eu vou dar conta lá na frente de produzir essas coisas, de fazer essas coisas, se hoje eu perder esse dia, se hoje eu ficar com preguiça, se hoje eu ficar dando desculpa? Na hora tu vai dar teu jeito de se movimentar, de se motivar e vai começar a produzir. Porque na vida, a gente tem dias bons e ruins, mas a decisão faz com que a gente permaneça constante todos os dias, independente do nosso humor, tá? Então, os post-its, eles te ajudam a seguir de maneira constante, a seguir de maneira mais disciplinada, e eles te ajudam a lembrar ali do que você tem pra fazer de uma maneira simples. Agora, se for pra ficar com um monte de post-it ali, não a fazer, tu não faz isso comigo não, porque eu vou na tua casa te dar uma bronca. Porque você tem que ser produtivo. Então, outra dica, e aí a última dica desse método maravilhoso que eu acho dos post-its é o seguinte. Tu moveu tudo pra feito, certo? Tu veio aqui, moveu tudo pra feito. Vamos dizer que isso aqui foi a tua produtividade de um dia. O que tu vai fazer para que tu consiga produzir mais? O nosso cérebro, quando ele vê que a gente produziu muito em um dia, ele costuma se acomodar. Então ele vai falar, nossa, mas eu não preciso produzir mais não, porque vê só, eu já fiz tudo isso, eu tô de parabéns. Agora eu vou pedir uma pizza, comer um chocolate e comemorar com os meus amigos. Não é bem assim. Então o que é que você vai fazer para motivar o teu cérebro a fazer mais? Para você ter a sensação de que você não produziu o suficiente, para você destravar nas suas outras atividades, nos outros posts que você tem para fazer, nas suas outras redes sociais também. Você vai tirar isso aqui, vai desapegar total e vai jogar fora. Aí você vai chegar no outro dia. Eu costumo realmente jogar fora os post-its todos os dias, quando eu estou utilizando esse método. Eu venho, o que eu fiz no final do dia, eu tiro tudo, jogo fora. Quando eu chego no outro dia, parece que eu não fiz nada. Parece que meu dia começou do zero. Aí eu venho aqui, ó, e olho o que eu tenho pra fazer naquele dia. Depois, movimento. Cheguei aqui, tá tudo feito, né? Final do dia, joguei fora. E aí depois, mesma coisa, movimento, final do dia, joguei fora. Final do dia, joguei fora. Tô pronta pra começar novamente as minhas metas e meus objetivos. Tá? Porque quando a gente vê que a gente fez muita coisa, a gente costuma se parabenizar e achar que aquilo ali é suficiente. E quantas vezes tu não já fez isso no teu Instagram? Tu fez alguns postzinhos, tu postou alguns stories, tu fez umas lives, e aí tu falou, nossa, eu tô muito de parabéns, agora eu vou comemorar, eu vou me parabenizar, e aí tu se acomodou, tu parou de fazer. Ou até mesmo tu vendeu, tu lançou alguma coisa, tu teve um certo sucesso, e aí tu para, tu estanca. Por quê? Porque o teu cérebro vai ficar com preguiça de fazer mais. Ele vai pensar, nossa, já me esforcei tanto, eu já fiz tanto, por que eu vou me movimentar mais? Por que eu preciso de mais? Não preciso de mais não. Fulaninho, ó, fica aí deitado no sofá, já tá bom. Aí é nisso que você começa a criticar os teus seguidores, a criticar o algoritmo, aí você começa a inventar 300 desculpas, você começa a inventar um monte de desculpa pra não fazer mais. Ah, não é assim que funciona. Eu olho lá pro meu quadro, tiro todos os post-its do que eu já executei e falo, rapaz, não fiz foi nada, vamos lá começar de novo. Cada dia é como se você estivesse começando do zero. Olha essa sensação. E o que isso ajuda? Você começar todos os dias do zero. Porque se ontem foi ruim, se ontem tu postou algo que teu engajamento foi baixo, hoje tu começou do zero, faz de novo, posta de novo, pensa em outra coisa, cria outra coisa. E se ontem tu postou algo que viralizou, hoje teu dia começa do zero. Tu viralizou ontem, mas e hoje? O que tu viralizou? O que tu fez de diferente hoje? Qual conteúdo novo que tu criou interessante? Não criou nada? Então, pra que serviu o que viralizou? Não serviu pra nada pra mim. O que serve pra mim é o que eu faço hoje. É o que eu produzi hoje, é o que eu entreguei hoje. O que eu vou fazer amanhã e o que eu fiz ontem, não importa. E sim o que eu faço hoje. Então, eu vou te perguntar, o que você fez hoje? Você consegue monitorar isso? Se não, pega ali teu post-it que eu tenho certeza que quando eu te perguntar isso novamente, você vai saber me responder. Bom, te ensinei o meu método incrível, maravilhoso, sensacional, que eu sou apaixonada, sou conhecida por ele. Esse método ele é muito utilizado em design thinking, em inovação. Se você quiser estudar mais sobre ele, pesquise sobre Kanban. A galera inventa várias formas diferentes de fazer.
Mas essa foi a forma mais simples, mais eficaz e que eu mais me apaixonei, que é a com os post-its na parede e realmente produzindo e ativando o teu cérebro para ser mais produtivo e mais criativo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Então curte, compartilha e comenta também se você gostou, o que é que você achou. Se você tem alguma sugestão de mais conteúdo e se você tem alguma dúvida que quer que eu aborde por aqui, tá bem? Grande abraço, muito sucesso para você e vamos embora produzir conteúdo e ter um marketing pessoal que vende.